E para falar sobre o tema, eu tenho aqui conosco o Jairo Carioca, você já o conhece. Ele que é psicanalista e também membro da Sociedade Psicanalítica Minha Esperança. Já estava com saudade de ti, menina. Eu também. Gosto muito desse modelo de programa. Eu estava até conversando com a minha esposa, né, que o Cabeça para Cima obriga a gente a estudar. Verdade. Você precisa trazer você precisa trazer alguma coisa sólida, confiável, né, que estimule o pensar, porque a nossa ideia aqui não é fechar o assunto, né, Celeste? Verdade. Mas deixar o assunto aberto para que o diálogo continue dentro de casa, né? É verdade. Provocar reflexão. Exatamente. De verdade, né? Provocar reflexão num tempo de, às vezes, de tantos preconceitos e que a gente se fecha por uma nova ideia e não consegue nem perceber, muitas vezes, a beleza. A gente fica sem assunto, né? Daquilo que está sendo proposto, daquilo que está sendo dito, né? Por isso que a gente bate a cabeça para cima traz os assuntos para a família. Verdade, verdade. Mas antes da gente começar aqui a engrenar o nosso papo, quero apresentar para vocês a Vânia Oliveira. Vânia é advogada do escritório Lucchioni e ela também é especialista em direito de família. Super bacana ter você aqui, muitíssimo obrigada. É um prazer, Celeste, o convite. E esse tema é um tema de muita importância, porque nem sempre a legislação acompanha essa mudança que tem a sociedade. A sociedade é muito mais dinâmica, muito mais rápida e a gente precisa que essas novas famílias também estejam amparadas pela lei. É verdade, né? E a gente vê esse movimento da lei. Muitas vezes a lei não vem antes, né? Ela vem exatamente depois para regular, para dar voz, para estabelecer direitos de coisas que já estão acontecendo naturalmente ou dentro de um rumo da sociedade, né? Algumas vezes ela até se antecipa para formar um conceito, para dar uma direção, mas essa dinâmica da sociedade ela se mistura com a questão da lei na sua organização social, né? Você começa a perceber que os casos vão chegando aos tribunais e que essa matéria não pode mais passar despercebida. Então, alguma regulamentação tem que ser feita, mesmo que seja posteriori. Essa vacância entre a lei e o fato concreto é que precisa ser bem debatido e eu acho que por toda a sociedade. É verdade. A gente lembra, e está super dentro desse nosso tema, a gente lembra do tempo em que, por exemplo, filhos tidos fora do casamento, né, de casamento formal, eles não eram reconhecidos como filhos, eram até denominados de bastardos, essa coisa toda, trazendo um peso, né, para essas crianças, que não tinham nada a ver com a história, né, mas trazendo um peso social muito forte, né? Também os casamentos que não eram escritos, né, não eram de papel passado, que não tinham seus direitos reconhecidos, etc., também trazendo muito prejuízo de realidades tácitas aí que ainda hoje, esse segundo ponto, ainda hoje na sociedade ele é meio confuso, né? Você tem isso na literatura, né? Na literatura machadiana, você tem todos esses conflitos, né, emocionais do homem, da mulher, da criança, porque o próprio Machado de Assis é produto dessa geração, sendo ele também um filho bastardo, né? Uhum. Então, o Machado de Assis, ele vem dessa geração onde o filho não era reconhecido, porque é um filho legítimo, né? E, de alguma forma, ele vai perpassar essa angústia dele na literatura, tentar quebrar isso na literatura. Mas é interessante a gente observar que, como a doutora Vânia colocou, né, que de uma certa maneira a lei acaba sendo um pouco letárgica, né? Mas porque, como ela mesma disse, a sociedade é muito dinâmica, né? Nós somos dinâmicos, o ser humano é dinâmico. E as mudanças às vezes não acompanham esse dinamismo. Então você tem uma sociedade que está dentro de um processo rígido, quadrático, quando as coisas estão acontecendo. Aí acaba gerando angústia, acaba gerando, né, diversos problemas. E eu acho que é sobre esses problemas que a gente vai falar aqui. Né? Problemas seríssimos, né? Problemas seríssimos, né? E assim, a gente traz essa lembrança muito porque a gente vive hoje um momento em que é preciso a gente ter uma mente para olhar com piedade, olhar com compaixão, olhar do ponto de vista de direitos sociais, né? Para as novas relações ou para os novos formatos familiares que têm se estabelecido, porque, como dizem os advogados, muitas vezes é uma questão de direito. Não é isso, doutora? É isso. Se a gente perceber hoje, a gente tem mais de 10 tipos de famílias.
Então, assim, aquela família clássica, pai, mãe, filho, foi dando lugar à união estável, foi dando lugar às adoções, foi dando lugar às relações homoafetivas e a família mosaica também, né, que é essa que casa, separa, já vem com filho, então deixa de ser os meus filhos, aí passa a ser os nossos filhos, os meus, os seus, os nossos. E como é que essa família se junta para viver bem? E esses valores, como é que isso está sendo debatido? Como é que essa pessoa no futuro vai ter seus direitos reconhecidos? Existe também aquela família que é de uma só pessoa e nem por isso deixa de ser família. Né? E existe uma coisa muito mais atual ainda, que é essas relações mais abertas. 2 homens e uma mulher, 2 mulheres e um homem, que a gente até pouco tempo achava um absurdo. Nossa, como assim? E continua achando. E continua né? achando. Continua achando, mas que hoje em dia a gente também já vê. Né? Mesmo que a gente não concorde, mesmo que a gente ache um absurdo, tem programas de televisão que falam sobre isso. Né? Verdade, dessa falam e que afetividade. Enfatizam, validam, etc. Não é o nosso caso, registro sem nenhum preconceito, mas é só as linhas de olhar e dessa questão toda, né? Nós reconhecemos, mas entendemos... Que já existe, né? que já existe, mas entendemos que tem alguma questão aí que talvez precise ser tratada, transcende ao mero direito de ser. Mas do ponto de vista de direito, precisam ser tratados e a lei tem que olhar sem dúvida nenhuma. E aí a gente fala, você falou aí vários exemplos, né, de diferentes formatos familiares e tal. Você diz aquelas famílias que vivem todas sobre o mesmo teto. E a gente tem também, e aí eu vou falar para o meu psicanalista aqui, a gente tem famílias, elas podem ser no modelo tradicional, pai, mãe, filhos, a gente tem famílias que vivem várias pessoas sob o mesmo teto, mãe e filhos, pais e filhos, mas onde essas pessoas não se entendem, elas não se... parece que não têm a mesma afinidade, parece que vivem cada um para o seu lado, o que me faz perguntar, afinal de contas, o que é família? Conceito é complexo, né? O problema, Celeste, é que a gente está no século XXI, né? E o século XXI é um século onde os limites estão fluindo, né? Você tem Zygmunt Bauman, que vai falar sobre a fluidez, então você não tem mais nada sólido, as instituições estão deixando de ser sólidas, a família é uma delas. Então, se as coisas deixam de ser sólidas, as coisas deixam de ter perímetros. Então, antigamente, os amigos da minha época de criança eram aquelas crianças do bairro. Hoje, os amigos do meu filho estão na internet, em outros estados, em outros países. Então, os limites estão se expandindo. A globalização fez isso, né? Então, a gente não pode, hoje, no século XXI, trazer os valores do século XIX e medir o comportamento do século XXI com esses valores. A Rodinesco, a psicanalista francesa, vai trabalhar sobre a questão da família hoje, e ela tem um olhar muito bacana sobre isso, porque ela vai dizer que a família, no contemporâneo, é a família que está em busca da felicidade, de ser feliz. Enquanto que a família do 19, a era do romantismo, era a família do amor, né? Se amavam. Então você tem uma diferença muito grande do 19 para o 21. Então, nesse engendramento de ser feliz, o que une a família não é mais a consanguinidade, nem mais a parentalidade. O que une hoje é a afetividade, como o amigo falou na abertura do programa. São os laços afetivos hoje que determinam o que é família e o que não é família. Quando a gente vai para esses laços do afeto, a gente sai então do modelo do Édipo, a gente sai do modelo de Freud. Você gosta aqui que a gente questiona o Freud? Então, assim, no século XXI não cabe nenhum Freud mais, com aquele modelo de Édipo, pai, mãe e filho, onde a mãe tinha aquele papel, né, de filha, mãe e esposa. Não cabe mais isso. No modelo hoje, é o modelo que vai ser criticado por Deleuze, por exemplo, filósofo, que é o anti-édipo. Então, o que é o anti-édipo? As coisas não estão mais definidas. Os papéis são subjetivos. Você constrói o seu papel dentro da família. Então, se não existe mais o pai, se não existe mais a mãe, não existe mais o filho, o que existe? Existem as funções. Então, não existe mais as pessoas fechadas. Existe a função da mãe,
que pode ser a avó, que pode ser a tia, que pode ser uma amiga. A função do pai, que também pode ser o pai, pode ser o amigo, pode ser... Então, são funções. E essas funções são dinâmicas. Perfeito. Antigamente, o que me unia ao meu filho era a consanguinidade. Hoje, o que une é o afeto. E isso é super forte, especialmente quando a gente fala em crianças adotadas, quando a gente fala, né, nessa relação que efetivamente é uma relação de pai e mãe. Eu quero só fazer um adendo ao que você está colocando, que aqui a gente não está desconstruindo nenhum conceito de família. A gente está exatamente buscando construir, a gente está buscando trazer para uma realidade atual de como isso está sendo visto. E, na verdade, nessa desconstrução do conceito freudiano, se a gente entender essa desconstrução que hoje a gente sai daquele papel da mãe consanguínea ou do pai consanguíneo para a figura, né, para a função, a gente vai entender que a família, como instituição base da sociedade, ela permanece. Sim, é onde os valores são transmitidos, né? Ela permanece onde os valores são transmitidos e isso não se afeta em nenhum momento. Doutora, do ponto de vista da lei, como é que é o Conselho de Família? Olha, existe hoje em dia um imbróglio, né, jurídico. Por quê? Você começa a juntar muita gente e começa a misturar patrimônio. Aí começa a misturar os direitos quando esse casal se separa. Então, assim, existe sim ainda a célula master, que é a família, que é o núcleo, que eles estão coabitando porque existe interesse de constituição de família e existe interesse em educar aquelas crianças, existe interesse, mesmo que sejam só deles, mesmo que sejam só do casal, mesmo que não tenham filhos, porque também existe família sem filhos, por opção. Né? E nem por isso deixam de ser família, porque normalmente quando a gente fala assim, família, acha que é pai, mãe e filho. Às vezes não é, às vezes não tem o filho por opção, não quero ter filho, mas o marido e a esposa se constituem família. Eles estão com esse intuito de viverem juntos, de serem felizes, de construírem patrimônio e compartilhar a vida. De compartilhar a vida. E hoje em dia a gente olha caso a caso. Por isso que não existe uma definição fechada para a família no direito. Existe o caso concreto que se traz aos tribunais e dentro do caso concreto a gente vai analisar o que é que aquilo ali representa. Antigamente, há um tempo atrás, você não reconhecia o direito da concubina. Hoje em dia, se aquela concubina chegar na justiça e provar que ela teve uma participação financeira naquele patrimônio, ela vai ter o seu direito resguardado. Então, a gente tem que ver o que é o caso concreto para poder a justiça dizer o que é de direito. Acho interessante que a doutora Vânia está colocando, que a lei sempre vai olhar pelo olhar do patrimônio, né? A coisa do capital está inserida aí. Pois é. A gente já vai olhar pela questão do afeto, né? A psicanálise vai olhar Mas pela já questão sabe do o que afeto. é? Assim, infelizmente, a justiça não tem como obrigar os pais a amarem os filhos. É verdade. Né? Então, assim, a gente obriga... Ou o inverso, que tenha, né? Os filhos amarem os pais. Exatamente, ou o inverso. A gente obriga, sim, que ele tenha uma participação na vida financeira daquela criança, mas a gente não pode obrigar, olha, você vai ter que pegar o seu filho para passar o final de semana. Tem pais que não pegam. Né? A gente já teve vários projetos de lei que mães não tinham o pai no documento e aí fizeram várias campanhas, né? Vamos buscar esse pai, vamos atrás desse pai, vamos tentar que ele registre o seu filho, que ele reconheça, mesmo que tenha sido de uma relação extra conjugal, mas que ele possa também levar esse filho para a convivência dele. Perfeito. E é muito difícil isso na prática. É o que você diz, a gente não pode obrigar um pai a amar o filho, ou uma mãe a amar o filho a amar o pai ou a mãe, mas o pai, ele tem que cuidar, tem que proteger esse filho, né? Isso é obrigação, a lei traz isso e não tem saída, exatamente, né? Não tem saída. Eu quero entender com vocês até que ponto essa questão econômica, ela é decisiva nos novos formatos ou nos novos modelos, né, de família que a gente tem atualmente, mas no próximo bloco, porque agora eu já preciso ir para o meu primeiro intervalo, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Isso aí, gente. Olha, hoje 49,9% das famílias, elas têm o formato
do tradicional que a gente está acostumado a conhecer, né? Que é o pai, a mãe, os filhos. Isso significa que 50,8%, ou seja, mais da metade, já são os novos formatos familiares, que já foram citados aqui, né? E aí a gente está falando de famílias onde tem uma mãe com os filhos, o pai com os filhos, famílias homoafetivas, famílias onde um grupo de amigos eles se reúnem e moram sobre o mesmo teto e ali eles começam a compartilhar e a ter direitos, né, compartilhados, Isso. essa questão toda. E aí a gente vai caminhando dentro de uma nova sociedade, dentro de um novo momento. Até que ponto a questão financeira ela é decisiva nessa questão desses novos formatos? Tem um impacto forte? Ela tem um papel preponderante? Eu vou falar a partir do olhar da psicanálise, né? A doutora Vânia fala a partir da lei. Uhum. A gente tem um modelo, né, rígido, que é o capitalismo, né? Então, o capitalismo ele vai engendrando comportamentos na sociedade. Então, de uma certa maneira, o capital ele acaba substituindo aquilo que é decisivo para uma formação familiar, que é o desejo. Como nós estávamos falando antes, né, na questão do pai, do filho, filho, mãe e tal, Lacan vai dizer que o filho, ele não nasce, né, Lacan, psicanalista francês, ele vai dizer que o filho não nasce no parto, o filho nasce no desejo, então ele vem antes, né? O filho que nasce no parto é uma coisa, o filho que nasce no desejo é o filho. Então, o Lacan ele vai dizer que a importância fundamental está em desejar, porque todo desejo elege um objeto. Então, antes do objeto, o desejo. Aí você não tem lei para obrigar o pai, ou a mãe, ou o filho a amar se existe o desejo. Agora, quando não existe o desejo, Celeste, aí tem que ir para a lei. É muito bom a gente saber, e é dado de realidade, que muitas vezes, embora não tenha havido desejo na formação, lá atrás, na concepção da criança, muitas vezes, até durante toda a gestação, é algo mais incômodo, mas muitas vezes, na hora que essa criança nasce, aí também nasce o desejo. Isso. Né? E tem a também ver com aquilo que você estava desejo. falando sobre a questão da adoção, né? Por exemplo, dentro do direito romano, os filhos não eram aqueles que eram gerados, eram aqueles que eram adotados. Por isso que o próprio apóstolo Paulo, quando vai falar sobre a relação, né, da igreja e Deus, e nós e Deus, ele vai dizer que nós somos filhos adotados. Por isso que o amor dele é verdadeiro. É forte, forte, é verdade. Porque somos produtos de um desejo. Produto de um desejo, de verdade. Coisa linda. Agora, infelizmente, a questão financeira, ela é muito impactada nas relações familiares. Infelizmente, a gente vê no dia a dia dos tribunais filho entrando com processo contra a mãe para tirar patrimônio e mãe que nunca mais fala com o ex-marido por questões financeiras, ou quando descobre que tem um filho fora do casamento, que aquele filho também tem direito ao patrimônio, aí tenta esconder de certa forma aquele patrimônio, tirando do seu nome, botando o nome de terceiros. Então, assim, a gente sabe que por ser um regime capitalista, essa questão financeira, ela torna isso muito latente. E as pessoas, quando estão na própria pele, começam a mostrar realmente. Por isso que todo mundo fala, quando estão casados, são meu bem. Separou meus bens. E a gente consegue perceber como as pessoas mudam quando é colocada essa questão financeira em pauta. E uma mudança que adoece, né, doutora Vânia? Adoece. Uma mudança que adoece. E adoece a pessoa, e adoece a família, e adoece todo o entorno. Porque perde o afeto, né? E muitas Você vezes, elege outro objeto. E muitas vezes os meus bens, eles começam a prevalecer ainda na relação, né? Não só depois. E aí é muito mais doloroso, né? Porque passa a deixar de ser importante essa convivência, esse carinho, a afetividade e outros interesses mais materiais, eles prevalecem. E aí a gente começa com uma série de distorções. É interessante a gente registrar, até para ajudar na formação de mentalidade, no nosso olhar, de novo na nossa questão de conceitual para o que vem acontecendo com a sociedade, que a gente falou, né, que 50
como é que foi que eu falei aqui? É mais da metade dos formatos de família agora, eles já fogem do modelo tradicional. E 53% dessas novas famílias são famílias que têm mulheres sendo as líderes, a cabeça da família, mulheres que tomam conta de suas famílias. Eu penso até que essa estatística é do censo de IBGE de 2010. Né? Então, assim, de lá para cá, muita coisa mudou. Então, quando você tem esse modelo que é dinâmico, e é isso aqui eu gostaria de frisar, Celeste, que é importante a gente entender que nós estamos falando de algo que não tem como a gente mensurar, porque estamos dentro disso. Não tem como, às vezes as pessoas me perguntam assim, Jário, isso é bom, isso é ruim? Eu não sei. Eu não sei, porque a gente está vivendo. Eu sei mensurar o século XIX, eu sei mensurar o século XX, mas no século XXI eu estou dentro dele. Então eu não sei dizer, por exemplo, se o modelo onde só a mãe e os filhos estão presentes, se isso é bom. Eu não sei dizer se só o pai e a mãe é bom. Eu posso julgar, sim, o modelo onde havia o pai, a mãe e os filhos, porque esse eu tenho exemplo. A gente sabe a efetividade dele, né? E a gente sabe que muitos desses casamentos longevos tinha a coisa de estar muito tempo junto, mas os vínculos ali já tinham se perdido todos. O sujeito se mantinha preso dentro de um relacionamento que muitas vezes sucateava a mulher. Né? Então, Freud, quando ele está olhando esse modelo, ele está fazendo uma crítica, ele diz assim, existem duas pessoas que estão vivendo juntas, mas para que esse estar vivendo juntas aconteça, uma delas já deixou de existir. Normalmente era só o homem que estava ali, eu mando, eu faço, sou eu que determino, e a mulher ali deixava de existir, a mulher era coisa. O Jário está falando uma coisa muito pertinente, porque antigamente a mulher não trabalhava, ela não estava no mercado de trabalho, então ela não tinha participação financeira dela na casa. Hoje em dia, com ela indo para o mercado, trabalhando, ajudando, ela também tem mais postura em relação ou ganhando mais que o homem, ela tem mais postura em relação a falar, olha, não tem mais amor, vamos separar, vamos nos divorciar e cada um vai procurar um novo relacionamento. Que isso também traz aquela fragilidade dos sentimentos, né, da relação. Por estar tão fácil essa coisa, essa crise financeira que a gente está vivendo hoje, que a gente percebe que já as pessoas já começam a se desentender, porque o marido ficou desempregado e agora a mulher está levando tudo para casa, ou o contrário, a mulher já não está com a participação que ela tinha e aquele marido já não quer mais sustentar a casa sozinho, e aí já começam as desavenças, a partir desse modelo que a gente está vivendo agora. E, na verdade, não precisava haver desavença. Só precisa haver desconstrução de um modelo formal, tradicional, que a gente veio carregando ao longo do tempo e que a gente precisa reconstruir esse modelo para a realidade atual, né? Onde o casal trabalha, isso implica em que não só na questão financeira, né, do compartilhamento financeiro, mas dos trabalhos domésticos, dos cuidados com os filhos, quer dizer, tem que se olhar todo o sistema. E das verdades, né? Você falou do cuidado dos filhos, por exemplo. Muitas famílias, Celeste, os filhos não participam do orçamento dos pais. Ele nem sabe quanto que o pai ganha, nem sabe quanto a mãe ganha. Eu já tive situação em clínica da mãe e do pai esconder do filho que eles estão em crise. Verdade. Esconder do filho. Não, e muitas vezes o marido que esconde, né, não pode falar para a esposa que está numa situação complicada e tal, como se isso não fosse fundamental. Todos estão dentro de uma dinâmica, essa falta de diálogo, né, essa falta de interação da situação real acaba trazendo consequências muito piores. Porque assim, você não fala para o seu cônjuge que você está com uma situação financeira. Ele continua gastando, o cartão de crédito está chegando, aí ele também não paga o cartão de crédito. Daqui a pouco você está piorando sua casa e aí vira uma confusão. Generalizada. Seria muito mais fácil tratar com todos os membros da casa. Membros da família, né, daquela casa, da nova situação, para que todos pudessem cooperar e a gente evitaria muitos problemas. Eu queria, para a gente poder aprofundar um pouquinho no nosso tema, quais seriam as consequências, né, mais fortes que vocês podem ver e enxergar nesses novos arranjos familiares, quais as consequências podem trazer para as nossas crianças, por exemplo, né? Essas crianças que se dividem entre os meus, os teus, os nossos, essas crianças que muitas vezes não têm a figura paterna para
orientar e dar essa percepção masculina do mundo, que às vezes não tem a figura materna para dar a percepção feminina do mundo, quais são esses principais impactos para essas crianças? Eu vou pegar o gancho da Vânia, quando ela falou sobre a questão às vezes a gente está criticando a família que rompeu, quando na verdade você já tem esses conflitos na família que ainda está junto, né? Então você tem um caso, que eu vou pegar como caso clínico aqui, que na Bíblia, que você tem o Isaac, você tem Rebeca, você tem Esaú e você tem Jacó. A família está junto, mas você tem o Isaac que escolheu amar Esaú. E você tem Rebeca que escolheu amar Jacó. Então, quando os pais fazem essa eleição de qual filho eu amo mais, e aí já começa a entrar em crise. Porque a Vânia falou sobre a questão do patrimônio, o patrimônio foi para o Esaú, todo ele. O que ficou foi para Jacó? Quem ficou para Esaú? Ficou nada. E aí você tem 2 irmãos que vão se odiar por quase 40 anos, por causa dos pais que elegeram qual filho ia amar mais. Então você já tem esse conflito da escolha, né, de quando o pai escolhe amar um filho, quando a mãe escolhe amar outro filho. Você tem a questão também do divórcio em si, que é a alienação parental. Aí a doutora Vânia pode falar melhor do que eu, mas eu vou falar da alienação parental inconsciente, né? Qual é a alienação parental inconsciente? É aquela em que o filho vai para a casa do outro e quando volta a mãe beija e fala, filho, a mamãe estava com saudade, eu nem consegui dormir longe de você. O filho não vai sair mais, velho. Começa a se sentir culpado, ele vai se né? sentir culpado. E a mãe nem sabe que está alienando o filho. Aí quando o pai vai buscar, ele fala, não, pai, vou ficar com a minha mãe. Por quê? Porque a mãe ficou desamparada quando eu saí. Então você tem toda uma construção, né? Os meus filhos, os seus filhos, os nossos filhos, né? O meu posso corrigir, o seu não, você fica quieto aqui que não é seu filho. Então assim, a gente precisa entender que uma família, né? A gente não pode talvez conceituar o que é a família, mas talvez a gente consiga conceituar como se tornar família. Sem diálogo e sem afeto, não tem família. É isso aí, né? É muito comum isso acontecer de, não, pera lá, não é teu filho, então não se mete, isso aqui é meu filho, então, né? Mas olha, na cabeça da criança e do adolescente, isso deve, né, gerar uma confusão muito grande, porque você foi criado com determinados valores, de repente você vai morar com uma outra pessoa, que não é mais sua mãe, é sua madrasta, que não tem a mesma bagagem, que não tem o mesmo afeto, que não tem a mesma preocupação. E aí essa criança pode se sentir rejeitada em relação aos filhos dela, essa criança pode começar a usar drogas, essa criança começa a se sentir rejeitado e vai para esses programas de baleia azul e a gente vê por aí, que é fato de uma falta de diálogo, de uma falta de interação e a proximidade. Às vezes o casal está trabalhando tanto para dar uma vida melhor e se afasta emocionalmente da criança e essa criança fica perdida. Então ela precisa de um acompanhamento psicológico, ela precisa de uma terapia, ela precisa se achar e se sentir importante naquele meio. Esse conceito de vida melhor é muito questionável, né? A vida melhor, normalmente quando a gente pensa em dar uma vida melhor, a gente está pensando em coisas materiais, né? A gente está pensando em patrimônio, na viagem, escolas, na casa, no não sei o quê, no carro, na roupa, no último modelo de celular, essa coisa toda. E a gente esquece que a melhor vida melhor que a gente pode dar é afeto, é a proximidade, é o ouvir, é o ombro, é conversar, é esse dia a dia, né? É amor, né? Essa é a melhor coisa que a gente pode dar. Amor, limite, educação, mas a gente muda um pouco. Eu queria tocar no assunto que você falou sobre a ausência do masculino, do feminino. Tá, mas eu vou para o intervalo, aí a gente volta e entra nesse espaço, porque eu já preciso, tá bom? Vamos para o intervalo. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Hoje aqui, né, a gente conversando aí sobre essa questão dos impactos dos novos arranjos familiares na formação das nossas crianças e jovens. E a primeira coisa que a gente tem que entender é que para que a gente preserve a família como núcleo central da sociedade, como núcleo primeiro de desenvolvimento de todas as pessoas, é preciso que a gente acompanhe a evolução do que está acontecendo no nosso dia a dia, para que a gente entenda o que está acontecendo e como isso pode efetivamente afetar cada membro da família.
aí a gente vai lidar de forma mais adequada com isso, com essas questões. A gente vai conseguir efetivamente tratar. A gente não pode simplesmente ficar apegado a um modelo que é um modelo já ultrapassado, e não é ultrapassado porque eu estou dizendo ou porque eu quero que seja, é porque todas as pesquisas mostram que hoje o modelo tradicional de família, ele já é menos da metade do que as famílias que estão aí constituídas, né? Pai, mãe e filho, já é menos de 50% na nossa sociedade como um todo. Então, temos ou não temos que olhar para essa questão com seriedade, com piedade, com humanidade, né? Para que a gente possa garantir o desenvolvimento das pessoas de forma saudável, né, doutor? Com certeza. E aí, os impactos do masculino, do feminino? A questão que a gente escuta falar, né, da família ser criada sem a presença do masculino, sem a presença do feminino. Isso tinha muito valor numa família antiga, naquele modelo celular, patriarcal. Hoje, quando a gente fala de funções, então essas funções elas são substituíveis, né? Então você tem um modelo onde, vamos colocar aqui a mãe e o filho, né? Onde está o pai? O pai pode estar presente no avô, pode estar presente no tio, pode estar presente no professor da escola, pode estar presente num líder religioso, pode estar presente no próprio papel do Estado, na creche. Então, quando a gente fala de funções, a gente está falando de algo que não existe vacância na função, não existe. Né? E você tem também a questão, que a gente precisa entender, que as funções também estão presentes no sujeito. Então, Freud, por exemplo, vai falar que nós somos bissexuais. Então, o que é isso? Né? Você tem o masculino e o feminino presente dentro do sujeito, porque ele veio também de um pai e de uma mãe. Então, o pai que o educa, né? O pai que é o legislador, também é o pai que troca a fraldinha, que dá a mamadeira. Então, você tem também o pai que lava a louça, que varre a casa. Então, você tem uma função feminina dentro desse masculino. A mãe que faz todo o carinho, também é a mãe que educa, que diz não, que fala não pode, não deve. Então, você tem uma função masculina. Eu acho que o Freud é muito machista. Também. Eu acho que ele é muito machista, ele é entendeu? Judeu, né? Porque essa história de dizer, porque aí tem um masculino e um feminino, só porque o cara troca fraldinha, só porque ele lava a louça, porque não sei o quê, você já me conhece. Isso é machismo, né? Porque não lavar louça não é coisa de mulher, trocar fraldinha. Eu sei. É o conceito social ao longo do tempo, né? Essa é uma das mudanças fundamentais agora, inclusive com a mulher indo para o mercado, trabalhar também, né? Não está presente o tempo todo dentro de casa, onde há o compartilhamento. Mas você ainda ouve as esposas, mas você ainda ouve as mulheres. É uma história que a gente tem que mudar. Mas você ainda ouve as mulheres dizer assim, meu marido me ajuda em casa. Com certeza. Ajuda? Jairo, se ele está junto, ele não ajuda. Com certeza. Na verdade, nós mesmos, dentro de casa, no dia a dia com os nossos filhos, nós fazemos essa seleção, né, de tarefas. E para que a gente quebre com essa história, a gente tem que começar por aí, né? Não tem essa história de as tarefas dos meninos, as tarefas das meninas. São tarefas de todas dentro de casa. E é por aí que a gente começa a quebrar, né? Esse compartilhamento de tarefas domésticas tem que ser possível para que as pessoas também se coloquem no lugar do outro. Sim, né? Porque você tem que aprender, né, que o filho, um dia o pai pode dar banho, levar para a escola, ou ajudar a fazer o jantar, enfim, tem que ter esse compartilhamento, porque ela também sai para trabalhar. Da mesma forma que ele sai para trabalhar, ela também sai. Então, hoje em dia, são pouquíssimas as famílias, ou as mais tradicionais, ou as de uma época mais distante, que permanecem a esposa em casa sem trabalhar. E quando ela volta do trabalho, não tem essa de que agora ela chegou do trabalho, tem que fazer comida, tem que limpar a casa, tem que fazer não sei o que não. Todo mundo se ajuda. Mas a gente precisa entender que a gente ainda está dentro de uma instituição, né? A gente tem instituições que ainda estão no modelo do século XIX, ainda são patriarcais, por exemplo. Teve uma reunião na escola do meu filho, e aí eu fui, e só tinha mães. E aí, quando a diretora falou, ela disse assim para o meu filho, da próxima reunião, quero que a sua mãe venha. Eu falei, e o que eu estava fazendo lá? Entendeu? Então, você tem uma instituição que ainda não reconhece, ainda não acha possível que numa reunião, por exemplo, de uma escola, os pais, os homens estejam presentes, tem que ser a mãe. E a gente precisa falar muito sobre esses temas, porque a gente está nesse momento de mudança, né? Nesse processo de transição. Eu acho que há muita confusão, tanta confusão, a ponto da gente
começar a dizer é tudo igual, não existe mais homem e mulher, é tudo igual. Não é nada igual, é absolutamente diferente. Continua tendo homem com todas as suas funções, mulher com todas as suas funções. Aliás, biologicamente são distintos, isso continua havendo. Agora, a gente está falando de funções, está falando de papéis. Questão social, né? E não está falando da questão física da sexualidade, né? Doutora, como os pais podem casar novamente sem prejudicar a criação dos filhos, especialmente do ponto de vista do direito? Hoje em dia, você pode sim, né, ter essa guarda compartilhada, você ter essa divisão. A legislação até sugere isso, entendeu? Que os direitos sejam iguais, tanto de convivência quanto de participação financeira. Entendeu? Então, a Constituição diz, homens e mulheres são iguais perante a lei. Se você tem uma família nova e que para que aquele filho ele não se sinta deixado de lado, entendeu? A lei, ela ajuda nessa que essa família ela consiga trazer ao mesmo tempo de convívio de um para outro, que ela consiga decidir em conjunto o que é melhor para aquele filho, que ela tenha essa participação mais ativa. Então, hoje em dia, o modelo é esse, é tentar sempre uma guarda compartilhada. Até pouco tempo atrás, a guarda era 95% dada para as mulheres e 5% para os homens. Hoje em dia, a gente incentiva esse convívio da mesma forma, essa guarda compartilhada entre pai e mãe, para não haver essa separação. E guarda compartilhada, só lembrando que não é aquela história de passar fim de semana na casa de um, passar fim de semana na casa do outro. Não, é decisão, acompanhamento, né, cuidado, é tomada de tudo que vai ser feito com a criança, continua sendo tratado pelos dois, né? Que os dois tenham que eles tenham essa consciência que quem tem que a preocupação maior ali é o menor, entendeu? Então, qual é o melhor para aquela criança? O melhor é que ele tenha o mesmo tempo de convívio com o pai e o mesmo tempo de convívio com a mãe. Não é que ele fique mais tempo com a mãe e que ela fique com aquela responsabilidade de criar e educar. E depois se ficar rebelde, porque sua mãe não lhe deu educação. Na verdade, é muito fácil, quando o problema aparece, você apontar. Então, por isso que a gente, hoje em dia, sempre quando chega um casal que está se separando, que vai fazer a guarda, eu falo, vamos conversar sobre guarda compartilhada, vamos ver o que é melhor para essa criança. Não é a criança ficar jogada na casa de um e jogada na casa de outro. É ela ter os mesmos direitos nos dois lugares. É ela não mexer na vida dela e, se possível, não diminuir o padrão de vida. Mas a gente sabe que tem que ter os ajustes, né? Porque as coisas mudam. É interessante a Vânia estar falando nesse aspecto, porque eu estou vendo aqui que a lei, ela informa, né? A lei direciona, mas não ensina, né? Então, assim, a gente não tem um manual, por isso que a importância, Celeste, de um programa como esse. Porque aqui, eu tenho certeza que tem pessoas que estão nos vendo nesse momento, né? E estão vivendo isso. E não sabe como fazer, não sabe. Ele sabe que o advogado disse, a guarda compartilhada. Mas quem ensinou o que é isso, o que fazer, como fazer? Cadê o manual? Né? Não tem o manual. Mesmo. Então é importante a gente dialogar, questionar, mostrar que tudo isso é uma dinâmica. Então, se é dinâmica, ele tem que ser aprendida, né? Tem que ser discutida. As pessoas não separam porque querem, separam porque acontece. Ninguém casa pensando em separar. Né? Então acontece. Então, assim, da mesma forma como a gente se preparou para alguma coisa, a gente também precisa se preparar para ser agora esse pai e essa mãe. Só que a sociedade, ela acaba falando muito dos pontos negativos, né? Você perdeu, seu pai se perdeu. Não, a gente tem que enfatizar os pontos positivos, né? Você não perdeu, você ganhou mais uma casa. É verdade. Quando o casal se separa, quem se separou foi marido e mulher, pai e mãe. Exatamente. O pai não separa, o filho não separa, a mãe não separa. Filho, né? Não deveria separar, né? Não deveria separar. Mas às vezes aquela criança está num casal que eles não se separam, mas não está feliz. Porque a insatisfação dos pais é passada para o filho. E o adoecimento é tão quanto se houvesse se separado. Ou até mais. Às vezes é muito melhor a separação e manter o lado emotivo do que continuar na mesma casa, mas quando não tem mais amor, e aquela criança, ela percebe, a fala muda, o jeito de tratar muda. Uai, mas meus pais eram carinhosos, por que agora não são? Por que estão com essa fala rígida? E ela começa a ficar rígida também. Aí a escola percebe e chama, olha, mas essa criança está tendo algum problema em casa, porque ela está... no limite da rebeldia de responder. É interessante porque aí, Jairo, você me corrige, né? Até
se eu estiver errada, mas, na verdade, via de regra, todos os problemas, sejam eles de desempenho escolar, sejam eles até de doenças mesmo, começam no emocional, né? Essa criança afetada por essa relação das pessoas que ela mais ama, ela começa muitas vezes a ter um desempenho fraco na escola, a ter problema de falta de atenção, a ficar tristinha, a ter... Problemas psicofísicos mesmo, problema de linguagem. A gente tem história de criança que deixou de falar, simplesmente perdeu a fala. E aí você precisou procurar fonoaudiólogo, precisou procurar outras coisas para ele poder voltar. Porque existe uma coisa interessante, Celeste, que a gente precisa levar em consideração, que são as dinâmicas psíquicas que estão envolvidas dentro disso. Então a criança, quando percebe que o pai e a mãe discutem, né, e tem aquela coisa toda, a criança acaba se sentindo responsável pela felicidade dos pais. Muitas vezes o que acontece é uma adultificação dessa criança. A criança vai se tornar adulta. Ela vai cuidar da mãe, ela se sente responsável pela felicidade da mãe, pela felicidade do pai. E aí, o que a doutora Vânia falou, né, o sintoma do medo é a agressividade. Então ele vai ser agressivo na escola porque ele está com medo. Medo de perder o pai, medo de perder a mãe e se sentindo culpado por não conseguir manter os dois juntos. Eu ainda até acrescentaria a fala do Jairo, que ele vai ser, ele pode também estar sendo agressivo porque ele está vendo agressividade em casa. Então ele está, né, reproduzindo o que ele está vendo. Ele não está vendo mais aquele casal harmônico. Então ele vê os pais se tratarem rispidamente, ele vai tratar uma outra criança, porque para ele virou normal. Sim. Aquilo. Preciso ir para o intervalo, gente, nosso último intervalo. Vamos lá, a gente volta para considerações finais. Intervalo. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. É isso aí. Tudo que a gente está conversando aqui mostra pra gente o cuidado que a gente precisa ter, né? Nesse tempo que a gente vive, tempo de novidade, tempo dos novos formatos familiares e muitas vezes quem paga o maior preço são as crianças e são os adolescentes, são os jovens. E aí a gente tem que olhar como que esses novos formatos eles impactam essas crianças e ter um cuidado especial. Marido e mulher se separam, mas pai não separa. Não existe ex-pai, não existe ex-mãe. E a gente tem que cuidar disso para poder garantir que essa família continue, porque continuará sendo o núcleo básico de formação, né? É onde a gente encontra o acolhimento, é onde a gente encontra todo o carinho, é onde a gente vai fazer a formação dos princípios e valores que vão direcionar a gente para o resto da vida, né? Para o resto da vida. Doutor Jairo, eu queria lhe fazer uma pergunta, porque o nosso tempo já está no final. Vamos ser sucintos, mas vamos lá, não posso deixar de fazer. Você está aí num projeto espetacular, lançando um livro. Lançando um livro, não é mesmo? Isso. E como é que você está fazendo esse movimento? O livro, inclusive, fala sobre isso também, né? Você tem a separação, não só a separação nesse sentido do divórcio, mas a separação também da morte. Né? Então, eu falo no livro, é um livro voltado para mulheres, né? São crônicas do divã, são casos de divã, né? E aí a gente está falando sobre algumas mulheres e os seus problemas, suas idiosincrasias, né? A sua dificuldade de entrar nesse papel de mãe, sair, dificuldade de ser filho, dificuldade de ser esposa. E como é que essas mulheres conseguiram, a partir do divã, transcender essas dificuldades, entender a dinâmica. A dinâmica de ser humano. Isso aí, e partir para ser feliz. E partir para ser feliz. Eu acho que o objetivo da vida, Celeste, é ser feliz. Quando a gente pega o Correlete, né, quando a gente pega o livro da sabedoria, o Eclesiastes, você está ali dizendo que o objetivo da vida é ser feliz aqui. Ser feliz aqui. Vida plena e abundante. Exatamente. Né? Vida plena e abundante. Felicidade é uma construção. Verdade. Como é que está sendo esse processo aí de inicial do livro? Você está fazendo um crowdfunding? Isso, um investimento coletivo, né? Sugerido por alguns amigos, né? O mercado editorial não está no momento não muito bom, não está de fácil. E alguns amigos sugeriram, então, a fazer isso, né? O investimento coletivo. E aí, se o nosso telespectador quiser participar, o que é que ele faz? Tá lá no Catarse, ou então entra no meu telefone, né? 9570-2932, né? Que é o que está ali, que é o que vai aparecer. E entra em contato comigo direto, que a gente dá a direção.
Pois dá o é, pode caminho. comprar o livro em primeira mão, primeira ainda vai mão. ganhar todas aquelas fotos Todas lindas que está no fotos, livro. autografia, vem tudo. Olha aí, viu? Jabazão aqui, É, tá vendo? pois. Isso aí. Muito bem, queridos. Olha só, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, mensagem final do nosso programa de hoje, né? É tão importante a gente poder dar direção num tempo que as pessoas estão tão perdidas. E muitas vezes, por não saberem para onde ir, elas começam a criar aquelas questões, como eu já falei aqui, né? É tudo igual, não existe homem, não existe mulher. Agora as crianças vão decidir se querem ser homem ou ser mulher quando tiverem entendimento, a coisa mais louca do mundo, essa história toda. E aí, o que a gente está fazendo é despertar entendimento e reflexão. Sua mensagem final para o nosso telespectador? A mensagem final é que debatam a exaustão, conversem, debatam e se não conseguirem chegar, procure ajuda profissional. Porque essas famílias, quanto mais puderem falar, quanto mais puderem se expressar e colocarem suas insatisfações, no diálogo ela vai conseguir que a outra pessoa se coloque no lugar e pelo menos que ela seja ouvida. E se não conseguir, por elas mesmas se entenderem, que procurem uma ajuda, porque a gente tem que tentar. Eu sempre digo, existe ainda uma chance, busque uma terapia familiar, busque um psicólogo, busque sair, viajar, que faz muito bem para a cabeça, e se enxergarem, se prestarem atenção e se ouvirem e se ajudarem, né? Colocarem no lugar do outro. É essa a minha mensagem para os telespectadores. E não deixa essa coisa dentro de você tomar uma proporção enorme, não, né? Fala logo no início, procura conversar enquanto está pequenininho, vai ficar muito mais fácil de resolver. Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor. E não é? prestem muita atenção nos seus filhos. As crianças, desde pequena, elas demonstram através de atitudes e os pais estão muito ocupados e acabam não percebendo isso. Então, a criança do nascimento até os 7 anos é onde ela constrói toda a sua percepção da vida e o seu caráter. Então, assim, desde cedo eu sempre digo, preste atenção. Vamos ficar mais próximo dessas crianças. Vamos perder um pouco do nosso tempo, que a gente está ganhando muito. A gente está ganhando a vida, né? Para ficar próximo, para ouvir, para sentir o que é que essa criança está sentindo falta e o que é que ela quer dizer. Essa é a minha mensagem. Isso aí. Jairo? Procura uma advogada que valoriza a psicologia, né? Maravilha, né? Maravilha, maravilha. Tem uma mensagem na Bíblia que eu gosto muito, que é do filho pródigo, né? Onde você tem um filho que sai porque nasce dentro dele um desejo, e depois a coisa não é como ele queria que fosse, se escama para um outro nível, e ele fala, eu vou voltar. Então essa ideia de voltar, Celeste, é muito gostoso, porque você só volta para o lugar onde você é aceito. Então família é isso, lugar onde você é aceito como você é, mas tem um detalhe, motivado a se tornar melhor. Perfeito. Então quando ele diz, eu vou voltar, ele não tem um pai que aponta o dedo, enriste na cara dele, por que você foi? Ao contrário, ele tem abraço, beijo, festa, porque eu acho que família não é ter casa, família é ter um lar. Isso é ser família. Amém, amém. Muitíssimo obrigada pelo papo gostoso Eu que e agradeço. com certeza motivador, né? Obrigada a você também que participou aí com a gente ao longo desse programa. E a gente termina com a Sara Alencar cantando ainda um pouquinho de boa música pra gente. Paz! Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus